Então, a gente vê hoje ainda muitas pessoas passando por burnout e com muitos problemas, né? E como é que vocês enxergam, o que vocês têm visto nas organizações onde vocês têm relacionamento, né, com relação a isso, né? O que a gente pode estar fazendo também para minimizar um pouco esse problema, né, que é um problema super grave, que eu acho que está muito conectado com o que a gente vem falando aqui, né, dessas mudanças de comportamento, de momentos, né, de experiência do colaborador também. Marlene? Eu posso começar, eu fico sempre na expectativa, porque a gente precisa desse olhar, né, sobre o outro, né, Priscila, e você está falando tanto sobre isso. E obrigada, viu, mais uma vez, Eliane, pelo convite, por poder estar aqui com vocês. É muito gostoso a gente refletir sobre isso, e mais do que refletir, poder colaborar com as organizações nesse desenvolvimento a partir das nossas escutas, né? Eu acho que uma ação estratégica no campo da comunicação, que eu tenho procurado fazer nas minhas mentorias, no planejamento, por exemplo, de comunicação que eu venho desenvolvendo para algumas organizações que, inclusive, desejam ampliar relacionamentos com stakeholders, eu acho que isso já está vindo, entende? Que antes isso não acontecia. Eu acho que uma das questões é tudo que nós pudermos antecipar antes que aquilo aconteça, entende? Por exemplo, eu vou ter que, né, fazer exame em todos os meus funcionários, eu vou ter que fechar a minha empresa aqui, mesmo sendo uma empresa que precisa estar aberta, estou sendo comunicado aqui na quinta, que no domingo eu vou ter que fechar, então eu não vou fazer isso na segunda, percebe? Eu já vou fazer isso na quinta mesmo, ou no máximo na sexta-feira de manhã, todos os públicos daquela empresa, né? Então, eu acho que o que eu estou querendo dizer é o quanto que nós antecipamos os processos comunicacionais para que a gente sempre possa, entre aspas, saber sobre aquele processo, atuar naquele processo e ser parte do desenvolvimento daquela ideia, né? Eu acho que essa é uma estratégia que tem colaborado muito na construção de confiança nos relacionamentos com os públicos, porque daí eu não me surpreendo, entende? Eu já tenho o posicionamento dessa empresa, a voz dessa organização, tanto internamente, né, com os colaboradores, com os nossos empregados ou funcionários, né, assim como com públicos estratégicos no relacionamento dessa cadeia. Então, por exemplo, clientes, porque eu vou ter que postergar a entrega, fornecedores, porque, né, eu estou recebendo matéria-prima. Então, esse olhar se amplia, né, e o nosso trabalho pode acontecer. Eu acho que essa é uma estratégia assim, bastante interessante. E a outra que eu gostaria de deixar como colaboração e talvez até inspiração, até duas eu poderia falar, mas eu às vezes não sei o tempo aí que nós temos. Uma outra é para que nós passemos a observar os nossos pequenos movimentos. Eu tenho intensificado muito isso, sabe? Celebre a mudança da mesa. Não você ter atingido 300% a mais do faturamento, que demorou 6, 8, 9 meses, né? Estou falando aqui para você entender. Celebre aquele pequeno movimento. Todo pequeno movimento traz uma nova energia e nós precisamos passar a reconhecer esses pequenos movimentos, um olhar, uma fala, um reconhecimento, uma mudança de mesa que a minha faxineira de repente fez ali, seja na organização ou seja na minha casa. Esses pequenos movimentos, sabe, celebrar mais intensamente, né? E um outro que eu acho que é um exemplo fantástico, eu fiz até já 2, 3 programas e vou fazer um agora novo sobre isso, que é uma campanha que a Natura lançou. Faça uma pausa, todo mundo importa, tome um café. Aí um outro dia eu vi, você já hidratou a sua mão? Aí num outro dia eu vi, tire o olho da tela, pare por 5 minutos. Não faça reunião, um dia livre da semana sem reuniões. Então, assim, eu acho que são, sabe, o todo mundo importa, fazer o bem faz bem, né? E é uma campanha que vai, eu falei de um produto, do resto foram todos, né, os exemplos foram
eu não falei só do creme, eu falei do movimento de preocupação com o bem-estar do ser humano e de algo muito diferente que jamais eu imaginava, com todo respeito, com toda a criatividade e inovação que nós temos no campo da comunicação. Olha que olhar atento, que olhar diferenciado para o ser humano e que exemplo de humanização. Eu acho assim, essa campanha hoje, para mim, é uma das campanhas mais interessantes e que vai além dos muros da organização. E eu acho que quando a gente vai além, a gente está fazendo muito mais pela sociedade. E eu acho que é exatamente isso que nós estamos buscando hoje, quando nós ampliamos esses relacionamentos e nos tocamos, nas questões da nossa sociedade, mas também podemos inspirar o comportamento dessa sociedade. Então, eu atuo ali diretamente num projeto, igual o projeto educacional, por exemplo, do Sicredi, mas eu também inspiro a sociedade como um todo com algumas atitudes e exemplos igual esse da Natura, que realmente eu considero assim fantástico hoje como exemplo. Maravilhoso a tua fala, Marlene, e eu compactuo, E uma coisa que fica muito evidente, que são pequenas ações, Às vezes as pessoas dizem, eu não sei como é que eu começo, o que eu tenho que fazer, eu preciso, sei lá, buscar ser bom em tudo. Não, faça pequenas ações, Você pode melhorar, então, essa relação de confiança com os funcionários para que eles realmente se sintam bem, Criar ambientes mais colaborativos, Então, a gente tem pequenas ações e é assim que funciona, Eu acho que é assim que a roda gira e a gente vai tomando consciência. Quanto mais elevação dessa consciência a gente tiver, mais a gente vai poder enxergar esse entorno que as empresas acabam impactando, E às vezes os empresários eles acabam não percebendo o quanto de impacto realmente na sociedade essa empresa tem, Pri, não te cortando, mas pelo que a Eliane falou, eu acho que tem um ponto, quais são os compromissos que nós, como pessoas, estamos assumindo para fazer diferente. Eu acho que isso é muito importante porque, de novo, talvez o nosso comportamento seja um comportamento de espera. E você que estudou tanto empreendedorismo, o fato de empreender significa, às vezes, no simples, a gente está fazendo diferente, mas estar fazendo. Então, quais são os compromissos que você assume como pessoa e quais são os compromissos que você assume naquele grupo, talvez até dentro da vivência do propósito. Me permita, tá, Priscila? Desculpe. Não, acho que é fundamental, fechou com chave de ouro aqui, Imagina. Porque realmente é isso, não pode haver uma dissociação, entre esse coletivo e individual, ele tem que andar junto, e essas ações, elas começam muitas vezes em casa mesmo, de como eu relaciono com a minha família, de como eu trago esse meu ser para dentro das organizações, porque a gente não consegue mais dividir, nem tem como dividir, a Eliane do trabalho, a Eliane da família, a Eliane esposa e tudo mais, Eu acho que a gente tem que ir com esse ser total para dentro das organizações. Eu acho que é isso talvez que nos faça fugir desse sentimento aí que muitos têm, de quase ausência de si dentro do trabalho, Pri? Eu queria deixar contigo agora. Nossa, meu coração está vibrando aqui enquanto eu ouço vocês falarem, porque é muito inspiradora todas essas falas e essas sugestões da Marlene. Eu acho que eu comecei, quando a Eliane trouxe a pergunta, eu comecei numa linha de pensamento para responder, mas depois, muito inspirada nas falas de vocês, também queria fazer, na verdade, duas colocações, Uma, em relação, quando a gente fala de burnout, a gente está falando de algo muito sério, Então, a gente traz e estuda esse assunto também na arquitetura, mas entendendo que não é só o ambiente físico que vai ajudar a buscar uma solução para isso. É um conjunto, como a gente está falando aqui ao longo de toda essa discussão. Então, existem sim algumas questões que a gente aborda numa escala mais macro do ambiente físico, na hora que daí a empresa está desenvolvendo um ambiente que é para garantir o mínimo para que a pessoa não adoeça, Então, é por isso que também existem normas de segurança da medicina do trabalho que precisam e devem ser aplicadas num ambiente físico, que é desde a questão da ergonomia, da qualidade de luz que essa pessoa recebe, do conforto acústico. Então, é uma série de variáveis ambientais que existem e que a gente precisa, sim, adequar para evitar que uma pessoa adoeça. Mas hoje a gente fala, que saúde não é só você não estar doente, mas é o que
você está fazendo hoje para promover saúde no futuro, né? O que a gente pode fazer hoje para evitar que a gente adoeça? E daí vem também o papel que mais que o ambiente físico pode nos ajudar, nos inspirar a ter um estilo de vida mais saudável. E daí o que vocês trouxeram aqui, eu vou tentar fazer uma conexão para o meu lado, porque a gente falou muito agora, principalmente nesse momento que tantas pessoas estão em casa, trabalhando em home office, a oportunidade que a gente não pode ter na mão aí de cada um, enquanto indivíduo, poder personalizar o seu espaço, poder criar um ambiente de trabalho que realmente te inspire, que te dê boas energias, e às vezes pode ser através de um ritual, de na hora de antes você começar a trabalhar, acender uma vela, ou borrifar um aroma que você goste, ou botar na sua mesa de trabalho, mesmo que em casa, uma plantinha, ou uma foto da família. Então, são essas microações que vocês estão falando aí, né, que super a gente consegue fazer e aplicar no ambiente físico também, e que talvez, cada um do seu jeitinho, possa deixar tudo isso mais leve, mais confortável, né? E ter toda essa humanização que a gente está falando aqui. Então, eu acho que também é ir além, não só ver o macro que a empresa pode fazer para criar esse ambiente que vai promover a saúde, mas o que cada um, enquanto indivíduo, seja na sua casa ou seja na sua mesa de trabalho, que às vezes a gente pode sim aplicar pequenas ações para criar um ambiente mais aconchegante, mais saudável para cada um.